Labirintite é o termo que nós damos para toda alteração do funcionamento do labirinto. O labirinto ele corresponde à parte mais interna das nossas orelhas e está relacionado tanto à audição quanto ao equilíbrio corporal. Quando esse labirinto ele sofre alguma agressão, alguma lesão, e nós sabemos que existem mais de 300 quadros clínicos com muitas causas para essa agressão. Ele acaba funcionando mal, funcionando errado, e ele vai se manifestar na forma de alteração do nosso equilíbrio corporal e também com sintomas auditivos. Labirintite é um termo leigo, é a forma pela qual nós conhecemos mais essas doenças, e ela corresponde à afecção de origem infecciosa. Então, quando houver uma infecção que atingiu a orelha interna, aí sim nós denominamos de labirintite. O termo mais correto seria labirintopatia. Mas é muito mais fácil, né, dizer labirintite é a forma pela qual essa doença ficou conhecida. A labirintite ela se manifesta de diversas formas. O sintoma mais comum da labirintite é a tontura. Tontura é uma falsa sensação de movimento que o paciente sente. Essa falsa sensação pode ter várias características, por exemplo, uma falsa sensação de que ele se mexeu para frente, ou que o ambiente onde ele se encontra rodou. O paciente pode falar, olha, eu estou parece que flutuando, ou parece que eu estou afundando no solo, ou que eu estou, minha cabeça, por exemplo, está oca, ou mais pesada do que o normal quando eu mexo a minha cabeça. Ou tem uma sensação de mareio, de oscilação, que pode ser do próprio paciente ou também do ambiente onde ele se encontra. Então, dessa forma, nós definimos tontura. Toda vez que a tontura ela adquire um caráter giratório, aí sim nós estamos à frente de uma vertigem. Então, vertigem é quando tudo roda. Ou o próprio paciente, nós chamamos de vertigem subjetiva, ou quando o ambiente onde ele se encontra está rodando, que nós chamamos de vertigem objetiva. Outros sintomas além da vertigem também podem aparecer. Por exemplo, distúrbios auditivos, perda auditiva, zumbido, distorção sonora, intolerância a sons. É comum também, nas crises de labirintite, o paciente se encontrar com muito medo, assustado e apresentar o que nós chamamos de manifestações neurovegetativas, em que ele pode se apresentar pálido, suando frio, pode ter náusea, vômito, taquicardia, pode até apresentar episódios de diarreia. A gente precisa fazer uma diferenciação entre aquela tontura que é muito intensa, acompanhada de todos esses sintomas neurovegetativos, que nós denominamos de crise. Então, na crise, a tontura é muito intensa e geralmente o paciente ele precisa sentar ou deitar, porque senão ele pode cair. Nessa situação de crise é muito importante o paciente pedir ajuda para alguém que esteja próximo e procurar um serviço de pronto atendimento. Se a tontura é crônica, ele já está acostumado com essa tontura e a tontura não costuma ocorrer de forma tão intensa. Então, nessa situação, geralmente o paciente ele já sabe como lidar com essa situação. Então, geralmente, ele já passou com um especialista, já sabe qual medicamento deve usar, ou então ele deve ter acesso a esse especialista e comunicar o que aconteceu, para justamente que esse especialista possa avaliá-lo e avaliar também se é necessário, se são necessários outros exames ou até a mudança do tratamento. O acompanhamento clínico desses pacientes é muito importante, porque às vezes ao longo do acompanhamento clínico nós fazemos outras hipóteses diagnósticas, nós descobrimos outros fatores causais e frequentemente nós alteramos a maneira com que estamos tratando o paciente. O paciente, quando tem vertigem, se ele precisa permanecer deitado ou sentado durante um tempo, vai depender principalmente da intensidade da duração do sintoma vertigem e da perturbação do equilíbrio que esse paciente ele vai ter. Na crise, sim, senão ele vai cair. Na tontura crônica, em que a tontura, a vertigem são menos intensos e menos duradouros, ele aprende a ter algumas estratégias para se manter equilibrado e sem risco.
qual frequência aparecem os sintomas? Vai depender da causa. Existem mais de 300 causas para labirintite. Existem quadros de labirintite que acontecem uma única vez e o paciente melhora e nunca mais volta. Existem outros quadros que são mais frequentes em que há uma recorrência dos sintomas. Então o paciente ele pode apresentar tontura semestralmente, bimestralmente, mensalmente, quinzenalmente, semanalmente e às vezes diariamente. Ele pode ter várias crises no mesmo dia. Para responder essa pergunta vai depender de como aquele quadro clínico ele está se apresentando naquele paciente. Os pacientes devem ser encarados de forma sempre personalizada, individual. Cada paciente tem uma sensibilidade à própria doença, aos medicamentos, ele apresenta antecedentes pessoais de outras doenças e que podem ou não influenciar na definição de como o quadro clínico se apresenta. Então não existe uma receita para todos os pacientes. Então por isso que é muito importante nós conversarmos com o paciente. A consulta médica é fundamental. É onde nós vamos caracterizar todos esses sintomas, principalmente a tontura. Vamos investigar a causa, porque sabendo a causa fica mais fácil da gente tratar e de obter um sucesso terapêutico. Uma delas em que ocorre a tontura quando o paciente mexe a cabeça. O paciente ele levanta da cama, ele deita da cama, ele vira quando está dormindo, ou quando ele estende a cabeça e ele vê que tudo roda. É rápido, mas é muito intenso, ele pode até cair. E geralmente não tem sintomas auditivos, é uma vertigem postural. E a segunda labirintopatia em termos de prevalência, que é uma labirintopatia que cursa, além de alteração do equilíbrio corporal, também com sintomas auditivos. Essas são as duas mais comuns. Aquela vertigem postural ela costuma ocorrer de forma diária. Enquanto ela não for tratada, corrigida, diariamente o paciente levanta, tem tontura, deita, tem tontura. E nessa segunda, a tontura dura um pouco mais tempo, dura horas, às vezes dias. O mais comum é que ele fique atordoado com a tontura e passando mal por 2, 3 dias. E isso pode voltar. E a frequência, a média, é a cada 3 meses, 3 a 6 meses, ele tem uma crise intensa que cursa com sintomas auditivos. Nessas duas situações, o paciente ele acaba sofrendo também de um envolvimento psicológico, porque muitas das vezes ele é obrigado a não ir ao trabalho, a deixar de ir comparecer a compromissos sociais ou escolares, que pode também atingir crianças. Ele fica, de uma certa forma, incapacitado. A tontura pode ser incapacitante. E quando ela é incapacitante, ela piora muito a qualidade de vida. O paciente não consegue fazer aquilo que ele deveria, o que ele tem que fazer. Então, compromissos sociais, profissionais, escolares. E é muito comum esse paciente, ele ficar ansioso, às vezes com pânico, ou então também ficar deprimido. E acaba então atingindo uma esfera emocional, e aquele quadro, que era de uma labirintopatia, de uma afecção da orelha interna, ele acaba tendo um tamanho muito maior por comprometer todas as atividades do dia a dia do paciente. O diagnóstico ele é baseado principalmente na história clínica que o paciente conta para a gente. A consulta médica é fundamental. É aí que o paciente vai contar como a tontura ocorre, então a duração, a frequência, a intensidade, os sintomas associados e as situações em que a tontura ocorre. A partir daí, nós podemos solicitar alguns exames que vão confirmar a hipótese diagnóstica que nós estabelecemos na história clínica. Então, existem vários exames tanto da audição quanto do equilíbrio corporal, já que o labirinto está envolvido com essas duas funções, mas sempre na dependência de uma boa história, de uma consulta médica bem executada. De uma forma geral, nós queremos sempre avaliar o labirinto. Isso quer dizer a função auditiva, então uma avaliação básica que envolve uma audiometria, impedanciometria, que é um outro teste que testa a função auditiva, e um exame que nós chamamos de nistagmografia. Essa nistagmografia é um exame básico da avaliação da função vestibular, que é aquela que se relaciona ao equilíbrio corporal de origem
do labirinto. Dependendo do que nós tivermos nessa primeira avaliação, nós vamos pedir outros exames ou não. Nós podemos pedir exames de sangue, por exemplo, para avaliar questões metabólicas, ou até provas sorológicas, se a gente desconfiar de uma causa infecciosa. Nós sabemos que até anemia pode dar tontura. Então nós também pedimos hemograma. Alterações do metabolismo de carboidratos, é muito comum a gente pedir a glicemia. Alterações dos lipídios, então colesterol, triglicéridos. Nós também podemos pedir exames de imagem. Então, dependendo do que a gente estiver desconfiando, raio-x, tomografia ou ressonância magnética, ou até mesmo exames que vão avaliar a circulação, por exemplo, encefálica ou cervical. Existem outros exames ainda que vão avaliar o equilíbrio como um todo, que nós chamamos de posturografia. Nessa posturografia, o paciente ele fica em pé, em cima de uma plataforma, e essa plataforma tem sensores que vão detectar o deslocamento do paciente em diversas condições sensoriais. Nós temos como opções terapêuticas medicamentos, principalmente nas crises. Nós temos uma medida que é muito importante, que é aquela quando nós tratamos a causa. Por isso que é importante nós investigarmos essa causa. Quando nós a identificamos, nada melhor do que tratá-la. Então, se nós identificamos uma alteração do metabolismo de carboidratos, nós sabemos que tanto a hipoglicemia, então açúcar de menos, quanto hiperglicemia, açúcar de mais, por exemplo, diabetes, podem alterar a função do labirinto. Então é fundamental que nós tratemos essa causa. Uma outra opção terapêutica que nós somos fãs e que costuma funcionar muito bem, que são os exercícios que visam estimular o funcionamento do nosso equilíbrio. Por que exercícios? Nós sabemos que esses sistemas relacionados ao equilíbrio corporal, eles são passíveis de treinamento. Então, quando o paciente ele é treinado por meio de movimentos de olhos, de cabeça e do corpo, esses sistemas do equilíbrio eles se adaptam a um funcionamento melhor, mesmo quando já houver uma lesão instalada. De tanto treinarmos por meio dos exercícios, chega uma hora que ele começa a responder de maneira correta e a função de equilíbrio corporal é restabelecida. E esses exercícios eles acabam não tendo efeitos colaterais que medicamentos podem ter. É muito interessante que os pacientes, à medida que eles vão fazendo os exercícios, eles vão vendo que eles são capazes de realizá-los e acabam simulando situações do dia a dia. Existem ainda procedimentos cirúrgicos, que são exceção. Menos de 1% dos pacientes vão precisar de procedimentos cirúrgicos. Por quê? Porque na grande maioria dos casos, os medicamentos, o tratamento etiológico e esses exercícios acabam melhorando ou curando esses pacientes. Essa labirintite ela pode se tornar crônica. O não tratamento, aquilo pode se cronificar, ou seja, ele pode passar a ter todos os dias. Então, o paciente que vem dessa forma, com tontura crônica, é um paciente que abandonou muitos hábitos, ele deixou de comparecer a compromissos sociais, festas. Às vezes é muito comum o paciente falar: olha, eu nunca mais fui na igreja, paciente mais idoso, porque eu não consigo sair de casa sozinho. Então o risco é esse grau de incapacitação que a tontura crônica pode gerar, o comprometimento da esfera emocional, porque é muito comum com a tontura crônica o paciente ficar deprimido, ansioso ou com pânico, e o paciente se desanimar. Existem riscos em relação à tontura, como por exemplo o paciente ter esse sintoma enquanto dirige? Existe. Felizmente isso é raro. Nós sabemos que uma das principais consequências ruins de um equilíbrio que não é adequado correspondem às quedas. Nós sabemos que quedas em idosos correspondem à sexta causa de morte. E nós sabemos que idosos com tontura caem mais do que idosos na população em geral. E nós sabemos também que a tontura é proporcional à idade. Com o envelhecimento, todos os sistemas envolvidos com o equilíbrio corporal, então o visual, o vestibular, que é aquele que envolve o labirinto, e
aqueles que envolvem a parte osteomuscular, eles também vão envelhecendo, vão perdendo o número de células e a função vai diminuindo. Isso vale para a audição, para o equilíbrio. A gente sabe que os nervos vão perdendo o número de fibras, o labirinto perde em número de células. Essa é a primeira razão. Outras. O paciente mais idoso ele tende a acumular ao longo da vida doenças crônico-degenerativas, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, que vão minando determinadas estruturas do nosso corpo que também estão relacionadas ao equilíbrio corporal. Então isso vai se somando. Os idosos também, eles podem, geralmente, ou fazem, uso de um número maior de medicamentos. E muitos desses medicamentos também podem comprometer, alterar o funcionamento desses sistemas envolvidos com o equilíbrio corporal, e é mais um fator que vai se somando. Além disso, os idosos eles tendem a ter uma limitação da atividade física. Se eles não são sedentários, eles não se movimentam tanto quanto pacientes ou indivíduos mais jovens. E essa menor movimentação também acaba estimulando menos todos esses sistemas envolvidos com o equilíbrio corporal. Dessa forma, nós temos vários fatores que vão se somando e contribuem para que a labirintopatia seja mais prevalente com o aumento da idade. Pode influenciar, sim. Erros alimentares correspondem, talvez, ao principal fator agravante. Então, o fator agravante não é aquele que causa, mas é aquele que agrava uma labirintopatia que já exista. E é muito comum, nesses pacientes com tontura, erros alimentares como jejum prolongado. Nós consideramos jejum prolongado ficar mais do que 3 horas sem se alimentar. Açúcares, em geral, principalmente açúcar refinado, que tem refrigerante, chocolate, doces, balas, bolos, sorvetes, etc., quando em excesso, também podem prejudicar o funcionamento do labirinto. Então, também nós pedimos para que esses pacientes não comam diariamente alimentos que sejam ricos em açúcar. O café é um irritante do labirinto, então se ele é ingerido em quantidades maiores, então acima de 3 xicrinhas de café por dia, ele pode irritar o labirinto e ajudar a alterar a função labiríntica. O álcool, quando nós ingerimos o álcool, ele também penetra lá no labirinto. E dependendo da intensidade, ele vai atrapalhar, ele vai causar uma disfunção, uma alteração do funcionamento do labirinto. Então, nós também aconselhamos pacientes que não tenham uma ingestão abusiva, nem cronicamente, nem de uma forma também aguda. Porque também, principalmente se o paciente já tem um labirinto mais sensível, o álcool ele vai piorar essa função. Pode desencadear e também é um fator agravante muito comum. Muitos pacientes aparecem no consultório logo depois de um evento estressante, uma fase de muita preocupação. Final de ano é muito comum isso. Então, final de ano é que as pessoas têm que entregar o serviço, têm que completar um determinado trabalho, notas escolares. É uma época desafiadora. E é muito comum os pacientes piorarem da tontura nessa situação. Ou então, quando acontece alguma notícia ruim, perda de entes familiares, de emprego, alguma notícia que seja muito impactante para aquele paciente, esse sintoma pode aparecer. Claro que isso varia muito de indivíduo para indivíduo, mas o estresse, sim, pode causar uma labirintopatia ou então agravar uma labirintopatia que já existe. Existem diversos, como os infecciosos, inflamatórios, neoplásicos. O paciente pode ter tumores que envolvam o labirinto e também as vias vestibulares, os nervos que saem do labirinto, alterações autoimunes, alterações traumáticas. E quando a gente fala de trauma, não é só o trauma mecânico
que pode causar uma contusão, né, no osso do labirinto, ou uma fratura, mas traumas também de som. Então, o traumatismo acústico pode levar à tontura, e o traumatismo pressórico, nós chamamos de barotrauma, principalmente quando a pessoa está resfriada e a tuba auditiva, que é aquela comunicação do ouvido com o nariz, não está funcionando bem. Isso é relativamente comum no mergulho ou ainda no avião, e também pode levar à tontura. Outras causas de mau funcionamento do próprio labirinto. Então, causas hormonais podem levar a isso, causas metabólicas, são várias as causas que podem levar e que acabam fazendo com que a gente tenha mais do que 300 quadros clínicos que cursam com tontura. Pode ser. Na grande maioria das vezes não é hereditário, mas existe sim a possibilidade de alguma doença que afete o labirinto que seja transmitida de pais para filhos. Antigamente nós ouvíamos muito algumas lendas de que o paciente com labirintite ele tinha que ficar num quarto escuro, acamado, porque se ele levantasse ele ia ter tontura, e que labirintite não tinha cura. E na verdade são duas inverdades. O movimento, a estimulação desses sistemas que envolvem o labirinto por meio de exercícios, essa estimulação ela pode ser muito benéfica e pode fazer com que o paciente recupere o equilíbrio mais precocemente quando ele faz exercício do que quando ele não faz. E a segunda inverdade, que não tinha cura. Nós observamos isso hoje, que em mais de 90% os pacientes acabam obtendo, com um tratamento bem empregado, melhora parcial ou total. Então, às vezes, nós não conseguimos uma cura total, uma melhora total. Mas, pelo menos, esse paciente ele vai conseguir retomar as atividades que ele estava fazendo, atividades sociais, profissionais, escolares. E retoma, melhora até a parte emocional, porque ele pode voltar a ver os amigos, a trabalhar, a ir para a escola, etc. Desde que nós tenhamos identificado a causa e os fatores agravantes daquela labirintopatia em questão, fica mais fácil de nós a prevenirmos. Então, se aquele paciente, nós sabemos que ele piora com a ingestão de álcool, ou de cafeína, por exemplo, ou que ele tem algum distúrbio metabólico, como, por exemplo, relacionado ao açúcar, o estresse, o sedentarismo, ou o uso de uma determinada substância. Então, existem diversas substâncias que são vestibulotóxicas, que quando tomadas elas provocam tontura. Isso nós podemos incluir anti-inflamatórios, alguns antihipertensivos, antimaláricos, antineoplásicos, e tem alguns antibióticos. Então, desde que nós consigamos reconhecer essas substâncias, nós podemos prevenir o aparecimento da tontura com o não uso dessas substâncias e dessas atitudes que podem gerar a tontura.